Fala galera! Iniciando o estudo da eletricidade, mais especificamente da eletrostática. A eletrostática que é uma área da eletricidade que se encarrega em estudar as cargas, só que sem dar ênfase ao seu movimento. E a primeira pergunta que nós temos que responder é: de onde vêm as cargas elétricas? E a resposta vem da química. A resposta para a pergunta de onde vêm as cargas elétricas é daqui, ó, do átomo. Lembrando que todos os corpos, toda a matéria é composta por átomos e por moléculas. E o átomo, ele, de uma maneira bem superficial, ele tem um núcleo e nesse núcleo nós temos as partículas chamadas de prótons e nêutrons. Atenção, os prótons são positivos. E ao redor do núcleo, na eletrosfera, nós temos o elétron, carguinha negativa. Se o elétron está na parte mais externa do átomo, ele tem maior facilidade de se movimentar. É mais fácil colocar um elétron ou retirar um elétron do que mexer lá no núcleo, lá nos prótons, nas cargas positivas. É por isso que o conteúdo chama-se eletricidade ou eletrostática. Veja, o prefixo remete a elétrons. Nós vamos mexer com os elétrons. Aqui na eletricidade, nós não mexemos com os prótons, não mexemos com os nêutrons. Lembra? Eletricidade, remetendo aos elétrons, não é a protoncidade remetendo aos prótons. Mexemos com os elétrons por eles estarem mais externo, na parte mais externa, mais disponível, de fácil acesso. E a eletrostática ela se apoia em dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da atração e repulsão. Cargas de sinais contrários, elas vão sofrer atração. Cargas de sinais iguais, elas vão sofrer repulsão. Sabe que em alguns vestibulares mais tradicionais, isso aqui é chamado de princípio de Dufay, um cientista francês, Charles Dufay. Então, de acordo com Dufay, cargas de sinais iguais sofrem repulsão e cargas de sinais contrários, atração. Nós temos também o princípio da conservação das cargas. Lembra? A carga elétrica ela vem do átomo. Nós mexemos com os elétrons. E os elétrons pertencem a uma classe de subpartículas atômicas chamadas de leptons. E os leptons eles não podem ser fracionados, não tem como eu quebrar o elétron, dividir ele em partes. Então, se um corpo perde elétrons, tem que ter um corpo que ganhe elétrons, mostrando que a carga ela é conservada. Ela pode ser transferida de um corpo a outro, mas ela se conserva. Nós temos os materiais chamados de condutores e os materiais chamados de isolantes. Vamos supor que aqui, ó, eu tenho um material e eu conecto esse material, por favor, não faça isso em casa. Eu conecto esse material na tomada. Ao colocar esse material na tomada, ele vai receber cargas. Então ele recebe cargas aqui, ó, em vermelho são as cargas. Se esse material conseguir espalhar as cargas ao longo de todo o seu corpo, se ele espalha as cargas com facilidade, ele é chamado de material condutor. Grava que os metais em geral são condutores, eles conseguem espalhar, conduzir as cargas. Agora, se o corpo recebe as cargas e elas ficam confinadas aqui, o corpo não tem essa capacidade de espalhar as cargas, aí nós chamamos o material de material isolante ou material dielétrico. Exemplos de isolantes: a madeira, borrachas, polímeros em geral, são materiais isolantes que não conseguem espalhar a carga elétrica. Continuando,
Nós temos aqui agora, eu não vou representar mais o átomo, né? Acaba sendo aí complexo. Então, aqui eu tenho um corpo. E esse corpo ele é chamado de neutro. Sempre que ele for neutro, é que nós não observamos as manifestações da carga positiva e nem da carga negativa, porque o número de cargas positivas e negativas são iguais, há um equilíbrio de cargas. Então, vamos lá. Eu tenho 2, 3 prótons. Logo, eu vou ter 2, 3 elétrons. Quer dizer que o efeito desse elétron cancela o efeito desse próton. O efeito desse elétron cancela o efeito desse próton. Esse elétron cancela esse próton. E aí nós não notamos a manifestação nem do positivo nem do negativo. Por isso que ele é chamado de corpo neutro. Muito cuidado. Várias provas, vários vestibulares por aí já disseram o seguinte: corpos neutros não apresentam cargas. Apresentam sim, só que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas e os seus efeitos são cancelados. Mas nós podemos encontrar os corpos eletrizados. O que é ser eletrizado? É o corpo que teve a quantidade de elétrons alteradas. E esse corpo ele pode ser eletrizado de forma positiva. Ele é eletrizado de forma positiva porque ele tem excesso de prótons. Ah, ele é positivo porque ele tem uma quantidade maior de prótons, porque ele ganhou prótons. Não. Lembra que não mexemos com os prótons, mexemos com os elétrons. Então, o corpo eletrizado de forma positiva é porque ele perdeu elétrons. Olhe para esse exemplo. Vamos supor que inicialmente esse corpo seja neutro. O número de positivos é igual ao número de negativos. Aí acontece algo que por hora não vem ao caso, e esse elétron aqui, ó, foi retirado. Se esse elétron foi retirado, deixa eu tirar ele daqui, ó. Se esse elétronzinho foi retirado, se agora ele foi levado lá para fora, quem cancela esse positivo é esse negativo. E quem que vai cancelar esse positivo? Não há mais quem o cancele. Logo, ele tem um excesso de prótons, ele está eletrizado positivamente porque perdeu elétrons. Já o corpo eletrizado de maneira negativa é porque ele tem excesso de elétrons. E ele tem excesso de elétrons porque ele ganhou elétrons. Vamos a um exemplo. Inicialmente, o corpo está neutro. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Acontece algo que coloca elétrons aqui. O corpo ganhou elétrons. Então, elétrons entraram aqui. Se você observar, esse positivo cancela o efeito desse negativo, esse negativo cancela o efeito desse positivo. E quem vai cancelar o efeito desse elétron que recém chegou? Não tem quem o cancele, logo o corpo está eletrizado de forma negativa. O positivo perde cargas negativas, perde elétrons. O corpo negativo ele ganha elétrons. Teve um cientista chamado de Robert Millikan, um americano, que ele fez um experimento usando gotículas de óleo. Então ele borrifa óleo em uma câmara, essa câmara ela tem placas eletrizadas com sinais contrários e ele nota que a gota ficou em equilíbrio. Então imagina essa situação. Aqui ó, nós temos a gota. A gota tem massa, então ela tem um peso que a puxa para baixo. Mas ela não desceu, ela ficou em equilíbrio aqui no interior da câmara. Então, se tem um peso puxando para baixo e ela não desceu, é porque tem uma força elétrica a puxando para cima. E a partir dessa relação, a partir dessa situação, desse experimento, o experimento de Millikan, ele consegue determinar a carga de um elétron, que tem o mesmo valor, né, o mesmo módulo da carga do próton. Se o elétron cancela o próton, porque eles têm o mesmo valor, só o sinal que é contrário. E o Robert Millikan determinou a carga elementar, que a gente representa por E. A carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Eu até posso colocar assim, ó, que a carga elementar ela vale mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19.
Quando eu disser que é mais, é porque eu estou falando que é a carga do próton, de um próton. Quando eu disser que é menos, é porque eu estou afirmando que é a carga de um elétron. E com essa proposta de Robert Millikan, nós podemos quantizar a carga de um corpo. A quantidade de cargas de um corpo é igual a N vezes E, onde N é o número de elétrons que o corpo ganhou ou que o corpo perdeu, é o desequilíbrio, é o desnível entre o número de prótons e de elétrons. Ah, mas e se tiver o equilíbrio, professor, se o número de elétrons for igual ao número de prótons? Aí o corpo não está eletrizado, ele está neutro. Então, o N é a diferença entre o número de prótons e de elétrons, sempre um número inteiro. Como observamos, o elétron pertence a uma classe chamada de leptons e os elétrons são indivisíveis, então sempre um número inteiro. E o E é a carga elementar proposta por Robert Millikan. Atenção, que a unidade oficial para a carga é o Coulomb, em homenagem a um físico francês chamado Charles Auguste Coulomb. Essa é a unidade para carga, representada aqui, ó, simplesmente por C. Como é que eu coloco os elétrons ou como é que eu retiro os elétrons? Nós vamos observar três processos denominados processos de eletrização. Você pode colocar ou retirar elétrons por meio do processo chamado de atrito, eletrização por atrito. A eletrização por atrito acontece quando você esfrega corpos diferentes, feitos de materiais diferentes, e ao esfregar esses corpos, um corpo vai perder elétrons e o outro corpo vai ganhar elétrons. Então a palavra-chave para a eletrização por atrito é a transferência de elétrons. Ao término do processo de eletrização, os corpos adquirem o mesmo módulo de carga, só que com sinais contrários. Olhe para esse exemplo. Nós temos um bastão de vidro e um pedaço de seda, um paninho aqui de seda. E aí o vidro é atritado pela seda. Está no desenho que o vidro perdeu elétrons, por isso que ele está positivo. Logo, a seda ganhou elétrons, por isso que ela está negativa. Mas como é que eu sei quem vai perder e quem vai ganhar? Tem que decorar isso? Jamais. Nós temos tantos corpos, né? Seria impossível decorar a relação entre cada um deles. Então, se você se depara com uma situação em que é necessário afirmar quem ganha e quem perde, você tem que recorrer a uma série chamada de série triboeletrônica ou série triboelétrica. Veja, o vidro e a seda. Aqui, ó, o vidro e a seda. O vidro está mais para cima. Se o vidro está mais para cima, veja que quem está mais para cima fica positivo. Quem está mais para baixo fica negativo. Então o vidro fica positivo e a seda negativa. Por que o vidro ficou positivo? Porque ele perdeu elétrons e a seda ganhou elétrons. Eletrização por atrito, a transferência de elétrons. Temos também a eletrização por contato, quando corpos condutores são postos em contato, a carga total se divide. E essa carga total se divide respeitando as dimensões dos corpos. Vamos a exemplos. Aqui ó, eu tenho o corpo A e o corpo B. Vamos supor que o corpo A tem uma carga de mais 3 coulombs. E o corpo B tem uma carga de mais 5 coulombs. São corpos idênticos. Então eu estabeleço o contato entre A e B. Ao estabelecer o contato entre A e B, a carga total nessa situação, enquanto os corpos estão em contato, é igual a 8 coulombs. Positivo isso, né? Então A está em contato com B, carga total de 8 coulombs. Desfaço o contato, separo. Ao separar, cada corpo vai levar metade da carga. Lembra? A carga ela vai ser dividida. E já que os corpos são idênticos,
essa divisão é exatamente pela metade, em partes iguais. Então, após o contato, a carga do A é 4 coulombs e a carga do B, 4 coulombs. Atenção, nós temos um contato chamado de sucessivo, que é quando você toca, separa, toca, separa, toca, separa. Isso para quando a gente tem vários corpos. Mas temos também o contato simultâneo, que é quando todos os corpos entram em contato, todo da mesma vez, tudo simultaneamente. Após a eletrização por contato, os corpos adquirem cargas com o mesmo sinal. E se forem de dimensões idênticas, eles terão também o mesmo valor. Vamos a mais um exemplo aqui. Ó. Nós temos corpos de dimensões diferentes. O raio do corpo B é o dobro do raio do corpo A. Nota aí pelo desenho que o tamanho de B é maior do que de A. E aqui nós temos que a dimensão de B é o dobro de A. Vamos supor que a carga de A seja menos 5 coulombs, menos 5 coulombs. E a carga de B seja mais 17 coulombs. A está separado de B. Vamos estabelecer o contato entre A e B. Ao estabelecer o contato entre A e B, a carga total durante o contato é igual a mais 12 coulombs. Então, menos 5 com mais 17, mais 12. Aí eu vou separar o A do B. O que acontece com a carga? A carga total se divide. Só que agora a divisão não vai ser por 2, porque são corpos de dimensões diferentes. Já que o raio de B é o dobro de a quantidade de cargas de B tem que ser o dobro de A. Mas o total tem que ser o mesmo, porque a eletrização por contato, ela é uma maneira de demonstrar a conservação das cargas. Então, o total tem que ser 12, mas a carga de B tem que ser o dobro de A. Então, após o contato, a carga de A vai ser 4 coulombs e B tem que ser o dobro, 8 coulombs. E se você somar 8 com 4, fecha 12 coulombs, exatamente o que tinha aqui ó, no início, demonstrando que há conservação das cargas. O terceiro e último processo de eletrização é chamado de eletrização por indução. Na eletrização por indução, nós não temos o contato. Um corpo chamado de indutor força a eletrização num corpo chamado de induzido, observando esse exemplo. Então aqui ó, nós temos o indutor. Note que o indutor está eletrizado de forma positiva e o induzido está neutro. Lembrando que um corpo neutro, ele tem carga sim, né? Só que o número de mais é igual ao número de menos e elas se cancelam e nós não observamos o efeito de nenhuma das duas. Então, quando o indutor se aproxima, aqui ó, é a primeira etapa, quando ele se aproxima do corpo B, que é o chamado induzido, ocorre a polarização. Polarizar é separar, é dividir as cargas. Se B tem número de mais igual ao número de menos, quando o indutor está próximo, ele separa. Porque se o indutor é positivo, ele atrai as cargas negativas. E veja que desse lado aqui, ó, desse lado nós temos todas as cargas negativas que estão sendo atraídas pelo positivo. E do lado direito aqui, ó, nós temos as cargas positivas que estão sofrendo repulsão da carga positiva. Então, ao aproximar o indutor do induzido, as cargas se separam e o nome disso é polarização. Aí nós temos um segundo passo, que é estabelecer a conexão com o terceiro corpo. E geralmente esse terceiro corpo é a Terra. Grava que o símbolo do aterramento é esse aqui, ó. Esse é o símbolo do aterramento. O planeta Terra, ele é muito grande. Então ele pode ganhar um pouco de elétrons, ele pode perder um pouco de elétrons, que não vai fazer diferença. E quando um corpo é tocado no planeta Terra, a tendência é que ele se descarregue.
Mas aqui, como temos a presença do indutor, o indutor está forçando os elétrons, já que ele é positivo, está forçando os elétrons virem para próximo dele. E agora que o corpo B foi conectado à Terra, ele força alguns elétrons da Terra subirem também para ficarem próximo a ele. O indutor está forçando, puxando elétrons para próximo de si. E no terceiro e último passo, o contato com a Terra é desfeito. É desfeito mantendo o indutor próximo. Então, os elétrons que subiram da Terra ficaram aqui no corpo B, que inicialmente era neutro. Só que agora ele tem um excesso de cargas negativas. Atenção, tá aqui, ó. O corpo induzido será eletrizado sempre com cargas de sinais contrários à carga do indutor. Então, se o indutor era positivo, o induzido, ao término, ficou negativo. Nós temos aqui, ó, etapas 1, 2 e 3, mas na prática isso ocorre tudo muito rápido, tudo simultaneamente. Eletroscópios de folhas. O eletroscópio é um dispositivo qualitativo. Ele mostra se um corpo está ou não eletrizado. O eletroscópio ele não consegue indicar a quantidade de cargas. Ele só mostra, ó, esse está eletrizado, esse não. Ele não indica a quantidade de cargas. Como é que funciona um eletroscópio? O eletroscópio ele tem aqui, ó, uma cabeça condutora, uma haste condutora e aqui, ó, um condutor feito de folhas bem fininhas, por exemplo, aquelas folhas de papel alumínio. Aí, olha esse exemplo. Você aproxima um objeto que você não sabe se está eletrizado. Ao aproximar o objeto, por polarização, nós temos aqui, ó, a separação das cargas e as folhinhas elas vão se abrir. Por quê? Elas são bem fininhas e elas estão eletrizadas com sinais iguais. E cargas com sinais iguais, elas tendem a sofrer repulsão. Então, se você tem um objeto, está em dúvida se ele está ou não eletrizado, aproxime de um eletroscópio. Se houver movimentação das folhas do eletroscópio, esse material provavelmente estará eletrizado. Valeu, bons estudos e até o futuro!